Agora são 8h26. Vamos falar ainda sobre coronavírus e eu tenho o prazer enorme de chamar esse nosso próximo entrevistado, queridíssimo, que é o Flávio Aguiar, professor, autor, jornalista, tradutor, organizador e colaborador de dezenas de livros. Olá, Flávio Aguiar, bom dia. Bom dia, boa tarde para mim aqui, que é um enorme prazer falar com vocês, com você em particular, novamente, e com os ouvintes do Jornal Brasil Atual, aí em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? Muito bem. Flávio, Embora, embora as diga, circunstâncias, né, que a gente está falando agora sobre é, coronavírus, né? exatamente, a circunstância não é boa, Exato. mas o encontro é. Ah, que bom, É, exatamente. Isso é maravilhoso. Isso a gente não pode perder isso, né, Flávio? tá. Olha, vamos falar aqui do Emmanuel Macron, né, que é anunciando aí novas medidas para conter a pandemia do coronavírus na França, né, Flávio? Olha, as reações aqui na Europa têm sido muito diversificadas, né? Só na União Europeia são 26, 27 países, mais de 30 aqui na Europa continental, junto com o Reino Unido, né? As reações são muito variadas. Macron, em particular, está tomando medidas muito centralizadas, porque esse é o sistema de governo francês, né? E isso, de certo modo, facilita algumas coisas no conjunto geral das medidas que estão sendo tomadas aqui pelos diferentes governos. Aqui, por exemplo, na Alemanha, a situação é bastante diferente. A Alemanha tem um sistema de governo extremamente descentralizado, que é uma maneira de responder ainda aos tempos do nazismo, né? O sistema federativo aqui na Alemanha, ele é muito... eu vou usar uma palavra aqui e espero que não tome no sentido pejorativo. Ele é muito frouxo. Ele dá grande liberdade às províncias, às municipalidades, né? E no campo da saúde, em particular, na Alemanha existem mais de 400 instâncias de autoridades diferentes entre municípios, estados, províncias, cidades-estado, como é o caso de Berlim, e por aí afora, né? Então, como eu disse, na França, as medidas são muito mais centralizadas e o Macron, ele realmente agiu, eu penso, em termos de Europa, ele agiu com muito rigor e bastante rapidamente. Aqui na Alemanha, as coisas se deram num passo muito mais devagar. De um lado, essa pulverização do sistema de saúde aqui permite um atendimento imediato, localizado, que está se provando, nesse caso aqui, muito eficaz. Por exemplo, vou dar uns números aqui para a gente falar aqui. Ontem, havia na Alemanha 6.012 casos comprovados de coronavírus, né? Hoje, já, esse número pulou para 7.610. Quer dizer, num dia houve uma variação de quase 1.600 casos aqui na Alemanha, numa população de assim, um pouco mais de 85 milhões, que é a população da Alemanha. Entretanto, a taxa de letalidade é muito baixa em comparação, até mesmo com a França, com outros países. Até ontem havia 13 casos fatais, hoje esse número subiu para 17, o que relativamente é um número, enfim, é uma infelicidade tudo isso, mas é um número relativamente baixo. Por outro lado, essa descentralização do sistema sanitário aqui da Alemanha dificultou a tomada de medidas, digamos assim, de conjunto, né? Então, tudo ficou no critério das províncias, das cidades, o que fez com que as medidas tomadas tivessem uma velocidade muito menor. E isso gerou, por outro lado, situações de grande insegurança. A corrida aqui aos supermercados tem sido muito intensa. Quer dizer, já esses últimos dias, por exemplo, é difícil encontrar artigos de limpeza, de um modo geral, artigos sanitários que variam assim de papel higiênico, a toalha de papel para a cozinha, né, e outras, detergente, né, as prateleiras se esvaziam muito rapidamente. Há muitos supermercados que pedem, inclusive, desculpa aos seus clientes habituais por não poderem atendê-los com a qualidade do serviço que eles estavam acostumados a propiciar, né? Então, essa situação
de relativa insegurança, não é? Gera, por outro lado, essas novas situações que as pessoas têm que enfrentar. Eu tenho visto cenas aqui que eu não estava acostumado a ver, sabe? Eu me lembro, aí por exemplo, do Brasil, do Plano Cruzado, naquele lá dos tempos do Sarney, tudo mais, né? Que tinha aquelas filas dos supermercados, as pessoas comprando tudo, né? Aqui é muito raro. Agora a gente tem visto isso. Famílias inteiras com 2, 3 carrinhos abarrotados nos supermercados, levando aquilo que elas acham que é necessário para poderem se manter durante 10, 15 dias em situação de isolamento, né? Com velocidades diferentes, como eu disse, as medidas vêm sendo tomadas fechando praticamente toda a vida social do país. Quer dizer, aqui em Berlim, por exemplo, teatros, cinemas, salas de concerto estão fechadas, algumas suspensas as atividades até o final de maio, desde já, né? Aulas estão sendo suspensas em diferentes lugares, né? Em algumas cidades aqui, chegaram ainda durante alguns dias a manterem até concertos com mais de 1.000 pessoas, coisa que agora, aqui em Berlim, por exemplo, está proibido de acontecer, né? Mas isso houve em algumas outras cidades, mas agora isso vem sendo vagarosamente impedido, né, de voltar a acontecer. Muitas vezes a gente sai assim, ruas vazias, né, que é raríssimo aqui numa cidade como Berlim, né? A vida noturna vem diminuindo consideravelmente, embora eu devo dizer que na minha idade a vida noturna para mim se encerra ali pelas 11 horas, 11h30, né? Eu não sou muito dado a grandes aventuras noturnas, mas dá para notar assim que a cidade está devagar, quase parando, né? E a vida da gente segue esse ritmo. Quer dizer, eu aqui particularmente sou considerado do grupo de risco, embora eu esteja num bom estado de saúde no momento, mas eu tenho mais de 70 anos, tenho hipertensão, então é recomendado assim que eu fique em casa o mais possível, né? Até mesmo seria recomendado que eu nem saísse de casa, nem para dar uma voltinha aqui pela quadra, mas isso eu não consigo fazer, porque aí também isso termina gerando outro tipo de problemas, essa sensação de confinamento que pode ser muito negativa do ponto de vista, inclusive psicológico, né? De modo que eu tenho procurado evitar transporte público, por exemplo, né? Não usar, sair somente a pé, restringir a minha vida aqui na cidade aos cercanias aqui da minha casa, vou no supermercado comprar uma outra coisa, né? E fico com esse ritmo de vida, que é o ritmo que as pessoas, em geral, estão seguindo aqui, né? Contenção, ficar em casa, não fazer loucuras como a que o Bolsonaro fez nesse fim de semana. Eu fiquei apavorado quando eu vi aquilo, uma tal irresponsabilidade, ainda mais um mandante. É um contraste, Macron, que Bolsonaro criticou duramente um tempo atrás, e Bolsonaro, né, que são duas atitudes completamente distintas. No meio do caminho está a situação aqui da chanceler Angela Merkel, que tem se mantido um pouco discreta nisso, devido a esse problema federativo da Alemanha, essa descentralização do governo, e ela tem encarregado, sobretudo, o seu ministro da Saúde, Jens Spahn, de fazer pronunciamentos públicos a respeito, que se limitam, assim, a fazer exortações. As autoridades locais devem fechar bares, devem fechar clubes, etc. Inclusive, uma coisa curiosa, devo dizer aqui, que houve uma recomendação, naturalmente, aqui, para o fechamento também dos bordéis. Porque deve-se dizer que a prostituição aqui na Alemanha é uma atividade assim, regularizada, legal, né? Não se proíbe, embora haja, a gente sabe, a exploração de mulheres por terceiros, né? Ou terceiras pessoas, mas até a recomendação de fechamento atingiu também os bordéis. A situação vai se tornar mais precária. Por exemplo, a Volkswagen, aliás, com grande vagar, na minha opinião, anunciou que vai fechar suas unidades produtivas em toda a Alemanha a partir de sexta-feira. Eu não sei por que eles não fecharam antes, né, uma vez que a situação já é considerada de emergência, né? A Lufthansa, que assim, deixou no chão metade da sua frota de aviões, mas, por outro lado, colocou à disposição ou está colocando à disposição do governo os seus aviões de carga. Para quê?
para buscarem pelo mundo inteiro esses itens de abastecimento que estão faltando. Inclusive, uma realidade muito dura aqui é a de que as máscaras, não é todo mundo que deve usar, mas as pessoas que estão já contaminadas, digamos assim, se recomenda que usem a máscara, porque se ela não protege da contaminação, ela dificulta que o já contaminado multiplique a presença de vírus pelo ar, em objetos, etc. Mas a maioria das máscaras clínicas que são usadas aqui são importadas da China. Então você já viu que está faltando máscara. Tá? A situação está crítica. Então, os aviões da Lufthansa estão buscando esses e outros gêneros sanitários e de outros gêneros de primeira necessidade nessa altura pelo mundo inteiro para não deixar que o país seja desabastecido. Né? Na Europa toda aqui, as medidas mais severas que eu vi estão sendo tomadas, por exemplo, países como Portugal, agora na Espanha, onde a taxa de letalidade é muito alta, né? Tem mais de 400 pessoas que faleceram devido à presença do coronavírus. A Ucrânia, aqui perto também, né, tomou medidas assim de grande rigor imediatamente. Né? A Polônia, aqui do lado. Agora, nesse momento, as fronteiras aqui da Alemanha estão fechadas com a França, com a Itália, naturalmente, onde o número de mortes é muito alto, né? Com a Áustria, né? Devido a esse problema todo de contágio internacional. E, para completar, finalizando essa parte, pelo menos, do nosso comentário, a Organização Mundial de Saúde declarou que hoje a sede principal da pandemia não é mais a China, embora a maior parte, nacionalmente, o número de casos lá seja muito maior do que em outras partes do mundo. Mas a sede da pandemia hoje é a Europa, devido a essa facilidade de comunicação e ao fato de que, durante muito tempo, pessoas já contaminadas, mas sem sintomas, viajavam livremente para lá e para cá e terminaram espalhando o vírus de maneira dramática por aqui. A nossa vida mudou, a minha vida mudou e não vai voltar a ser o que era antes durante bastante tempo. Muito bem. Flávio, você mencionou o presidente Jair Bolsonaro, né, que ainda dá declarações tentando minimizar a epidemia, falando de histeria. A gente teve também esse mesmo tipo de comportamento por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que agora recua, já reconhece a importância e a gravidade da situação. Mas temos um político também, um líder europeu que não só se limita a fazer declarações, mas que a própria ação do Estado está sendo muito criticada aí pela comunidade científica, que é o Boris Johnson no Reino Unido. Eu queria que você falasse a respeito disso, né? Porque principalmente com esse reconhecimento da OMS que a Europa é hoje o epicentro, essa estratégia adotada pelo Boris Johnson é muito arriscada, não, Flávio? Olha, é uma estratégia que segue esse paradigma que tomou conta aqui da Europa de um modo geral, né? Que é esses paradigmas de austeridade e de minimização das ações coletivas de grande alcance. Quer dizer, então, o caso do Boris Johnson ele é exemplar, inclusive até porque no começo, né, houve quando o Trump, por exemplo, tomou medida unilateralmente, que deixou os europeus aqui furiosos, de proibir a entrada de europeus nos Estados Unidos, ele liberou dessa proibição o Reino Unido e a Irlanda. Né? Até houve comentários, eu não tenho comprovação disso, que isso teria acontecido porque empresas ligadas a Trump têm interesses turísticos tanto na Irlanda quanto no Reino Unido. Eu não tenho comprovação, foi um comentário que apareceu na mídia aqui. Né? Mas esse comportamento assim leviano do líder, que aliás já vinha tomando medidas em outros campos consideradas bastante discutíveis, né? E com esse comportamento também errático assim que ele tem, e que parece mesmo um pouco o comportamento de Bolsonaro até em outro nível, em outro padrão, né? Ele já vinha recebendo muitas críticas realmente. E agora, né, com essas medidas assim um pouco desconectadas da gravidade da situação, ele vem sendo novamente, como você mencionou, alvo de muitas críticas, inclusive, né, podendo até colocar em xeque a sua liderança no país. O Trump, por seu lado, fez um outro movimento que agora o governo americano está tentando minimizar,
que causou uma profunda indignação aqui na Alemanha, porque, segundo essas notícias, ele teria entrado em contato com o laboratório alemão da Turíngia, CureVac, que chama aqui, né, querendo comprar com exclusividade a vacina que eles estão tentando produzir nesse laboratório. Quer dizer, isso seria um crime lesa à humanidade, se isso acontecesse. O próprio laboratório, os dirigentes do laboratório deram uma declaração junto com governantes alemães aqui, dizendo: nós não estamos à venda. Se nós conseguirmos produzir uma vacina, o que vai demorar bastante tempo, de todo modo, ela será posta à disposição da humanidade de um modo geral, né? Mas Trump realmente é outro irresponsável nesse caso, né? E o Boris Johnson não fica muito atrás dele. Muito bem, Flávio, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e vamos continuar aí na luta, hein? Forte abraço, muitas saudades e até a próxima oportunidade. Muito Também, obrigado. muita saudade, Flávio. Um grande abraço. Flávio Aguiar, Grande abraço. diretamente de Berlim, na Alemanha.